Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com um livro sobre oração, a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. No final aqui de um capítulo da segunda sessão, o autor apresentou as duas versões da oração dominical. A de Mateus, que é a mais conhecida: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a de Lucas, que é a mais breve, que é a mais simples: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos hoje, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. O Lucas, o Evangelho de Lucas, ele não apresenta essa chama doxologia, essa palavra de louvor aqui. Ele não apresenta porque essa palavra era uma resposta espontânea daquele que está orando e invocando, tá? Mas era de praxe, era um padrão ter uma palavra, uma expressão de louvor, uma expressão de gratidão após a oração. Até nos textos do Novo Testamento, muitas das cartas, nós temos inúmeras expressões de louvor e de gratidão a Deus, como sendo referência, como sendo uma referência à oração, tá? Lucas é o mais simples, quando na verdade nós esperaríamos que ele fosse o mais elaborado. O que isso nos mostra? Alguns têm uma preocupação doentia com quais seriam as palavras originais utilizadas por Jesus em tudo aquilo que ele ensinou. Não existe na mente dos evangelistas uma preocupação com a literalidade das palavras utilizadas. Lembrando que os evangelhos foram compostos com o objetivo de anunciar a vida de Jesus Cristo, não só para os judeus, mas também para o mundo de fala grega. Então, a preocupação dos evangelistas era fazerem-se entender. Eles não estavam tentando converter ninguém ao judaísmo. Eles não estavam fazendo discípulos do hebraísmo, por assim dizer. Eles estavam proclamando o evangelho da salvação da humanidade através da fé em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que alguns estudiosos, alguns pregadores propõem, sugerem, o que algumas pessoas buscam, não faz nenhum sentido na mente dos apóstolos, na mente dos evangelistas, porque o objetivo deles era simplificar, fazerem-se entender, tá bom? Após essa apresentação, o autor fala alguma coisa sobre as invocações, lembrando sempre que a novidade inserida por Jesus Cristo na oração é a maneira como ele invoca a Deus. E ele o faz com a palavra Pai. Isso já derruba, já desmorona toda essa legião aí de obcecados pelo aramaico, pelo hebraico, acreditando que é uma linguagem espiritual, uma linguagem superior às demais linguagens. Não, não é. Não é. Joaquim Jeremias é citado aqui, ele é um dos eruditos, é um alemão, eu tenho algum material dele aí. Não é que é difícil de ler, é que assim, são questões técnicas, né? São questões assim totalmente técnicas. Então você vai ler 200, 300, 400, 500 páginas e não terá acrescentado absolutamente nada à sua fé, tá bom? A não ser questões de semântica, de palavra, de sentido, significado, o que passou a ser ou o que poderia ter sido. É um estudo brilhante para quem tem essa preocupação. Mas essa ideia de reconstituir, já fizeram até filmes, de reconstituir
as palavras originais de Jesus, tem mais relação com um desvio doutrinário chamado gnosticismo, que nunca foi totalmente eliminado das fileiras da igreja. O gnosticismo é uma ideia de religiões de ocultismo que somente alguns, especialmente iluminados, pode atingir o pleno e perfeito conhecimento de toda a verdade. Tá? É uma área que fica meio mágica. Eles imaginam que se alguém souber, você vai ver na internet, você procura aí o Pai Nosso em aramaico, Pai Nosso em hebraico, ou no grego koiné, você vai achar aí, né, com trilha sonora, fica até muito emocionante. Mas o fato é que a oração, ela brota do coração daquele que crê. Não é, as palavras são importantes? Sim, as palavras são importantes. A postura é importante? A postura é importante. Mas a fé é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E em nenhum lugar da Bíblia está escrito que para agradar a Deus, para ser ouvido por Deus, você precisa aprender aramaico, hebraico, latim e grego. Tá bom? Se você quiser fazê-lo, ótimo, meus parabéns, faça-o. É muito bom para você, é muito bom aprender, é muito bom ter o conhecimento, conhecer as variantes textuais, né, as possibilidades da que o tradutor, quando faz uma tradução para a língua portuguesa, ele seleciona. Ele seleciona as palavras para que aquela mensagem atinja o maior número de pessoas possíveis. Eu já vi alguns, e alguns escritores fazem questão disso, porque ele estudou, ele faz questão disso, e alguns pregadores também. Eles falam, minha própria tradução, uma tradução particular, ou seja, ele pegou lá o texto no grego, no hebraico lá, e fez a própria tradução. Não, ele fez a tradução para ele. É interessante para ele, para o universo mental dele. Satisfaz as necessidades intelectuais dele. Mas nem sempre essas traduções pessoais falam ao coração da maioria das pessoas. E o objetivo do Evangelho é alcançar o número maior de pessoas. Então, existem variantes textuais? Existem variantes textuais. Ah, se tivesse escrito dessa maneira ficaria mais bonito? Talvez para uma, duas, 100 pessoas. Mas no Brasil, 200 milhões. As traduções que nós temos são ótimas, são excelentes. O texto se faz entender, o texto é acessível a 200 milhões de brasileiros muito facilmente, com um mínimo de dedicação, a ajuda de um dicionáriozinho aqui e acolá, alguma referenciazinha a questões de peso, medida ou algum costume que pode não fazer mais sentido para nós, é perfeitamente compreensível. Na oração do Pai Nosso, estudando agora, o autor já entra na oração, nas palavras utilizadas, o que é novidade? O que foi inserido por Jesus aqui, que é algo novo, completamente novo, é invocar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu estou rindo, eu estou sorrindo, porque não tem como eu não falar isso e lembrar de um querido irmão, que ele orava assim, nesses termos, né? E orava muito, muito bonito, muito sério, não estou zombando nem desdenhando, mas para ele aquilo fazia todo o sentido. Mas Jesus ganhou a atenção dos seus discípulos usando a palavra Pai para referir-se a Deus, tá bom? Questões envolvendo o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus, a única pronúncia, a pronúncia correta, o nome com 72 letras, o nome com 30, isso daí sempre existiu. Isso daí sempre existiu. Para invocar, para evitar a banalização, a vulgarização do nome de Deus, do nome pactual, do nome da aliança, os judeus evitavam pronunciá-lo. Em alguns momentos, nas cerimônias, eles faziam, às vezes, apenas um gesto. Ou substituíam, quando viam o nome de Deus, eles pronunciavam Senhor.
ao invés de pronunciarem a referência literária ali escrita, tá? E acabou se criando todo um mistério, todo um enigma. Os místicos, nos tempos de Jesus, os místicos judeus, aqueles que não se curvaram aos pés do nosso Senhor, alguns deles se propuseram a fazer acusações contra o Senhor Jesus. E uma delas é a de que ele teria invadido o recinto do templo, teria encontrado num lugar muito específico um pergaminho, e esse pergaminho deveria conter o nome de Deus, ou os nomes de Deus, e a pronúncia única e exclusiva desse nome, que permitiria, segundo eles, a realização de milagres. Então, eles preferem dizer que Jesus, negar que Jesus é o Cristo, problema de cada um. Mas eles preferem acusá-lo de ter sido um ladrão, alguém que se apropriou indevidamente de um recurso que pertenceria somente a alguns e estava escondido lá no templo, oculto lá no templo. E eles tentam justificar os milagres que Jesus realizou com essa artimanha, né? Que Jesus é um ladrão que adquiriu um pergaminho, um documento, e através da invocação do nome de Deus, na pronúncia única, correta, ele conseguia realizar os milagres que ele realizou. Ou seja, conseguiu criar uma complicação muito maior ainda, né? Se essa verdade existia, porque eles não faziam uso dela. Passaram por tantas dificuldades, tantas vezes, mas as pessoas, quando não querem aceitar a verdade, muitas vezes elas acabam partindo para um caminho da superstição, uma superstição arrogante, uma presunção odiosa. Mas Jesus ensinou seus discípulos essa oração a pedido dos seus discípulos, porque era comum os mestres ensinarem os seus discípulos, tal qual hoje, é, tal, pelo púlpito você vê ali como o povo ora. Como o povo ora, você vê o púlpito também. João Batista ensinou os discípulos dele uma oração, nós não temos registro, eu também nunca procurei, nunca fui atrás. E os rabinos, os mais importantes, os mais influentes, eles também tinham as suas composições de oração que eram transmitidas para os seus discípulos. Aliás, o que não falta entre os rabinos é oração. Então, oração pronta, oração litúrgica, tem centenas. Eles têm até hoje os livros de oração. Os cristãos também temos os livros de oração, tá? Os católicos têm os livros de oração, os protestantes, os evangélicos, via de regra, não fazem uso desses recursos, pelo menos a grande parte, né, de orações litúrgicas, Não é melhor nem pior. É uma prática que eu entendo que tem lá o seu valor, desde que haja espaço também para apresentar diante de Deus o que está acontecendo, né? A liturgia é uma base, agora a expressão é a realidade, é a vida. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos, inserindo a palavra Pai para invocar a Deus. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos nossos pais, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo. Jesus simplifica e traz a oração como uma invocação de Deus para o convívio pessoal, para o relacionamento individual. O indivíduo. Não é uma novidade a referência de Deus como Pai. Não é uma novidade. Ainda que em pelo menos uma ocasião, alguém sabendo que Jesus se referia a Deus como Pai, pensou
em apedrejar ele. Teve lá uma discussão, um desentendimento. Você não pode chamar a Deus de Pai. Não há nenhum impedimento na Bíblia. Na verdade, Jesus extraiu essa expressão dos textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, Deuteronômio 14:1. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Ou seja, Deus é o vosso Pai. Deuteronômio ainda fala: não é Ele, o Senhor teu Pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Deuteronômio 32. Isaías diz: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Isaías 64. E Jeremias fala: porque sou pai para Israel. Qual é a diferença? Nesses textos proféticos e também de Deuteronômio, Deus é apresentado como o pai da nação. Deus é apresentado como o pai de Israel. Então, toda a invocação é feita em termos de uma nação, de representação nacional, né? Nós, Israel, somos filhos de Deus. Deus é o Pai de Israel. Esse conceito havia na mente do judeu. O que não havia é essa expressão direta de oração em termos individuais. E Jesus traz para o indivíduo. As liturgias judaicas eram elaboradas, como toda liturgia é elaborada, para o grupo, para a comunidade, para o povo, para a nação. A apresentação de um povo diante de Deus. Ou na sinagoga ali, de um grupo. Mas toda a liturgia, as cristãs também. A liturgia cristã, ela é elaborada nos termos de apresentação da igreja diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso é o comum, esse era o padrão. Mas quando nós pegamos os livros dos Salmos, nós não encontramos nenhuma referência do salmista a Deus como seu pai, individualmente, pai do indivíduo. Isso é algo totalmente novo. Jesus abre as portas, Jesus abre o caminho para a devoção pessoal, o indivíduo. O indivíduo, na sua totalidade, tem acesso total e integral a Deus, o seu Pai, pela fé. A oração do indivíduo, ela não é inferior à oração da comunidade. A oração do homem, a oração da mulher, a oração da pessoa, ela em nada perde a oração da comunidade ou as orações do povo, as orações da nação, tá bom? Jesus traz à realidade esse fato, não em termos de homens especiais, porque algumas pessoas gostam muito dos textos proféticos, dos textos do Antigo Testamento, do chamado ao ministério profético, né? Que ele é apresentado como alguém praticamente deslocado daquele eixo no qual ele vive, como se fosse alguém acima, né, dos demais. E isso não corresponde à verdade. É um homem comissionado por Deus para levar a mensagem de Deus ao povo. E como isso acontece, é estabelecido pelo próprio Deus. Está aqui, ninguém precisa ficar preocupado em ser um Moisés ou em ser um Elias. Basta ser você mesmo. É isso que muitas pessoas se esquecem quando se propõem a orar. Ah, mas eu sou um pobre pecador. Está ótimo. Está excelente. Está no ponto certo. Não precisa mais que isso, que a alegria de Deus invada a sua vida e você, pobre pecador, compreenda que você é tão importante para Deus como o foram os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Tá? É isso que Deus traz. É isso que Jesus traz. Ele rompe.
porque o hebreu, o judeu, ele era muito preocupado com as linhagens, né? Eles têm uma obsessão por linhagem, que é uma coisa impressionante. Pensamento esse invadiu o cristianismo e hoje invade uma parte das igrejas. Ah, eu sou neto de fulano, filho de ciclano, porque não sei o quê. Vovô foi quem construiu e... Tá, ótimo, parabéns ao seu avô pela vida, pela história deles, parabéns para o seu papai, parabéns para sua mamãe, parabéns para você. Mas isso não coloca a pessoa numa posição de superioridade ou ou cria alguma facilidade para ela estar diante de Deus em oração. Jesus praticamente permite, e esse é o propósito dele, que qualquer um do povo invoque a Deus. E isso nem sempre, nem sempre é visto com bons olhos pelos profissionais, né? Pelos religiosos profissionais, que sempre tem ali uma oração, né? Elaborada, memorizada, dependendo da ocasião, uma coisa solene. Mas para a vida, deixando de lado a cerimônia ou o devido respeito que nós devemos ter por todos aqueles que estão investidos aí de alguma responsabilidade ministerial, o acesso a Deus é garantido a todos, 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 absolutamente todos. Não precisa ter nascido judeu, não precisa se converter ao judaísmo. Você pode ser quem você é e invocar a Deus como Pai, porque isso é uma absoluta verdade. Nós temos aqui, o autor fala das invocações que expressam o desejo de uma relação desse tipo com Deus, os patriarcas. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Isso daqui é uma invocação lá do escravo de Abraão, que foi mandado para conseguir uma noiva, uma esposa para Isaac. Ainda em Gênesis diz: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor. Isso é uma oração, uma invocação, né? O Senhor que foi fiel ao meu pai, o Senhor que chamou o meu pai, o Senhor que manteve a sua aliança também através do meu avô e do meu pai, e agora eu me apresento diante de ti. Ó Santo de Israel, dá ouvidos, ó Pastor de Israel. E aqueles que usavam simplesmente a palavra meu ou nosso, né? Senhor nosso Deus, Senhor Deus meu, digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Eu conheço algumas pessoas que oram assim, meu Deus, quando ela se sente ofendida por alguma coisa ou por alguma atitude ou está tentando desconsiderar algum pensamento ou reflexão. Então ela recorre a Deus como se fosse o melhor acesso. Meu Deus, nosso não, meu Deus, eu sei em quem tenho crido. As pessoas acabam criando também algumas dificuldades para si, porque não existe a necessidade de que todos estejamos partilhando da mesma convicção no mesmo momento, tá bom? Cremos em Deus, todos nós cremos em Deus. Para quem está doente, ou para quem tem alguém na família que está doente, meu Deus, o Senhor é o Deus que cura. Isso é muito importante, isso é relevante. Mas para outro que não está enfrentando nenhuma dificuldade, não é que ele duvide do poder de Deus em curar. Ele está se alegrando, se deliciando em Deus pelas bênçãos que Deus realizou na vida dele. Ao saber do que o outro está passando, ele, como cristão, ele é levado à oração. Uma confiança de Deus pela fé, mas não significa que todos tenhamos que estar passando pela mesma convicção o tempo todo, em todo momento. Cada um está vivendo o seu momento de fé, o seu momento na sua vida. Por isso, as devoções, as orações pessoais são
são tão importantes, são tão relevantes. Porque às vezes depender só do geralzão não parece suficiente para todas as coisas. Jesus usava muito a palavra Pai. Jesus usou a palavra Pai em 17 orações. 16 vezes em 17 orações e outras 154 vezes em conversas e ensinamentos. 4 em Marcos, 15 em Lucas, 42 em Mateus, 109 em João. João é aquele no qual ficou marcado muito profundamente esse ensinamento. Em Mateus, por exemplo, tem: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Pai, graças te dou porque me ouviste. Pai, glorifica o teu nome. João tem também aqui: Pai justo, Pai justo. Pai, graças te dou porque me ouviste. Esses são os exemplos e as motivações de Jesus Cristo e o significado da palavra Pai na oração. É exatamente isso. O estabelecimento de um relacionamento íntimo, pessoal, disponível a qualquer pessoa, disponível a qualquer indivíduo. O erudito está preocupado com a erudição dele, parabéns para ele. Mas isso não significa que a oração do erudito é mais aceitável diante de Deus do que a oração do analfabeto, da oração daquela pessoa que foi minimamente letrada, daquela pessoa que tem conhecimento do mínimo necessário, o mínimo necessário ou suficiente para a vida dela, pelos motivos que dizem respeito a ela e a maneira como ela viveu. Tá? Então, é isso que Jesus estabelece. Não há uma hierarquia para apresentar-se diante de Deus. É claro que isso é completamente novo, mas os discípulos aprenderam, enfrentaram autoridades religiosas, saíram mundo afora confiantes nessa relação. Não é só uma questão de oração memorizada, não. É um relacionamento estabelecido. Deus é o meu Pai. Deus é o nosso Pai. Mas eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai, meu Pai, meu Pai. A apropriação dessa verdade na vida do cristão é uma característica da fé, é uma característica da prática de oração. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.